temos o pastor Josué. O pastor Josué é nosso colega, ele é irmão da Esther, da Sara, os irmãos conhecem. Ele tem sempre aceitado o nosso convite, sempre que eu estou com ele, eu falo, bom, vamos pregar lá na igreja. Ele é um irmão amado. Então, nós temos a alegria de estar conosco. Deus o abençoe. Já oramos por ele, agora que Deus nos poderosamente traga uma mensagem para os nossos corações, para as nossas vidas. Deus o abençoe. Boa noite, a paz, graça a todos. Amém. É uma honra estar aqui, agradeço ao irmão Gilberto pelo convite, agradeço, muito agradecido, muito feliz mesmo de estar com vocês, estar com os irmãos, uma família do Senhor. Amém? Amém. Ouvimos aqui vários hinos que exaltaram o nome do Senhor, hinos que glorificaram o nome do Senhor nesta noite, e isso é muito bom. Nós entendemos que nós temos um Deus que faz coisas e realiza coisas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Oséias. Deixa aberto no livro de Oséias. Nós vamos falar de coisas bem atuais para nós hoje. Para chegarmos até Oséias, nós temos assim um planejamento de Deus. Deus planejou, há um planejamento dele para o povo, para a sua igreja. Se a igreja chegou até onde está, é porque houve um planejamento dos céus. E aprove ao Senhor fazer nascer Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, eles chegaram a um tempo que tiveram que separar. E nós temos aí o Jacó, que se tornou Israel. Se você vai ler na Bíblia, lá em Gênesis, Deus ele fez uma transformação na vida de Jacó e passou o seu nome a chamar Israel, e o Senhor estava levantando uma nação. Havia nações antes de Israel, muitas nações, e uma delas, muito poderosa, era o Egito, que já existia. Por que o Senhor Deus fez uma nação? Porque Ele planejou um povo para que, através dessa nação, os povos da terra o conhecessem poderosamente. E nós temos aí, Jacó tem os seus filhos. Jacó teve 13 filhos. Uma mulher, né? E os outros 12 filhos. E desses 12 filhos, homens, 8 deles, 10 deles se tornaram tribo. Desses filhos, 10 se tornaram tribo. E existiam aí as 12 tribos de Israel. E nós muitas das vezes pensamos que todos os filhos de Jacó foram tribos. Na verdade, nós temos aí mais 2 tribos que foram acrescentadas, que formou as 12, que são os filhos de José com uma egípcia. Nasceram Manassés e Efraim. Então formou-se aí com os outros 10 filhos de Jacó, e se formou as 12 tribos com mais 2 filhos que nasceram de José do Egito, Manassés e Efraim. Temos aí agora 12 tribos, e havia uma tribo do meio do povo que não era contada. Ela estava lá, mas não era contada, era a tribo de Levi. Essa tribo não se contava com as 12, mas o Senhor Deus a colocou ali para representar a presença dele, porque Jacó havia profetizado sobre Levi, que Levi não teria herança, e para que fosse sustentada aquela tribo, Deus estabeleceu que o povo trouxesse ofertas
e dízimos para que fosse sustentada aquela tribo. Tudo isso Deus planejou para que chegasse a igreja. Foi um planejamento do Senhor. E aquele acampamento hebreu estava armado próximo ao Sinai. E é muito interessante isso, porque quem subia no alto do monte, quando olhava a distância para baixo, via o acampamento hebreu armado, e esse acampamento era em forma de cruz, uma perfeita cruz. Quem via de cima para baixo era o acampamento do hebreu, e no meio, no cruzamento daquele acampamento, estava o tabernáculo de Moisés, onde Deus se manifestava bem no meio do povo. Por isso que Jesus falou, está escrito na palavra, que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então Deus já vinha se manifestando no meio do seu povo, para que as nações em volta soubessem que havia um Deus presente, porque as nações tinham deuses, e os deuses daquelas nações, que eram de presença maligna, realizavam coisas, e o Senhor Deus se manifestou para realizar perfeitamente a sua obra. Haja vista que quando Moisés foi para o Egito, quando ele retorna para o Egito, e é lançada a vara de Arão, e aquela vara se torna uma serpente, nós não podemos esquecer que também as varas dos magos do Egito também se tornaram serpentes. E não foi só aquele momento, aquilo já acontecia muito no Egito, fora outras coisas que aconteciam. E cada deus do Egito que tinha sua força no Egito, quando Moisés foi tirar o povo do Egito, e houve a manifestação do Senhor dentro do Egito, cada praga daquela era um deus caindo, era um deus egípcio sendo derrotado, porque aqueles deuses das nações, não só egípcios, mas da nação do Egito, mas outras nações, aquele tipo de trabalho acontecia. Por isso Deus se manifestou para desfazer aquelas obras. O Senhor Deus criou uma nação para aparecer nas nações, para mostrar o seu poder e desfazer aquelas obras malignas que eram realizadas. E em 1 João 3,8 está dizendo lá, João, ele vai dizer na primeira epístola, capítulo 3, versículo 8: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou para desfazer essas obras. Então nós olhamos para a Bíblia e vemos lá no livro de Oséias, capítulo 6, se você puder abrir aí, no capítulo 6 de Oséias, você vai ver aí as profecias que o Senhor Deus está dizendo, mas em relação também à igreja. Então olha o que Deus falou, usando o profeta Oséias, que disse no capítulo 6: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. O Senhor Deus, Ele fez uma nação poderosa chamada Israel, e esse povo, ele tinha uma ordem do Senhor: obedecer. Se obedecessem ao Senhor, seriam vitoriosos. Deus chamou Israel de a coroa das nações. Alguém está dizendo aí que esse Israel de hoje não é aquele Israel de ontem. Então, porque já tem pessoas falando, muitas delas, algumas, que têm influência, eles falam que o povo evangélico está falando muito de Israel, pensando que era aquela nação que era na época lá dos patriarcas, dos homens de Deus,
mas é a mesma nação, o país é o mesmo, o nome é o mesmo, a terra é a mesma. Aí, se olharmos para o andamento desse povo no passado, eles andaram com Deus, saíram do Egito fortemente abençoados por Deus. No caminho eles começaram a murmurar e foram decaindo. Quando entram na terra prometida, começaram a piorar. Alguns momentos de pico de melhora, mas era só acontecer algo diferente que eles começavam a adorar outros deuses. Então nós vemos no livro de Juízes, nós vemos claramente a derrota desse povo. Se olharmos o livro de Juízes e lermos, estudarmos todos aqueles juízes que Deus levantou para socorrer Israel, se você olhar para a nação de Israel hoje, não dá para comparar com aquele povo daquela época dos juízes. Eles eram bem piores, porque naquela época os judeus, eles passaram a adorar deuses das nações, e hoje o judeu não adora deuses das nações. Então temos uma diferença grande hoje desse povo. E o interessante saber também que hoje esse povo, muitos deles já estão se convertendo ao Senhor Jesus como Salvador. Então temos conhecimento desse fato. Então graças a Deus que nós muitas vezes participamos disso. Já fui participante de uma judia que se converteu. Eu conheci um casal, o pastor Moderai e a sua esposa. Isso foi no ano de 98. Eu conheci esse pastor e a sua esposa. Eles estavam voltando para Israel para pregar nas casas. Eles eram um casal de judeus convertidos. E no curso que eu fiz lá no Mogi das Cruzes, por uma faculdade dos americanos, tinha uma moça judia. Ela estava lá, ela falou: eu estou voltando para Israel para pregar para os jovens. Isso foi no ano de 99. Então de lá para cá, e antes até, mas pelo que eu participei, eu vi judeus se convertendo, gente indo pregar lá. E tem muitos judeus hoje convertidos, muitos já aceitaram Jesus, e isso é importante. E aqui em São Paulo tem uma comunidade judaica messiânica, que eles servem a Jesus. E no dia 10 de setembro de 2001, eles estavam orando pelos judeus de Nova York. No dia 10, no dia 11 caiu as torres. No dia 10 de setembro de 2001, esse grupo de judeus estava orando no espaço do Teatro Procópio Ferreira, ali em São Paulo, no centro. Estavam orando para Deus guardar os judeus de Nova York. Olha que interessante, no dia 10, no dia 11 caíram as torres, e 40 andares da Torre Norte eram de grupos judeus. 40 andares da Torre Norte eram de grupos de judeus. No dia 11 não havia um nas torres. Então são coisas que nós sabemos, temos conhecimento do que Deus está fazendo na terra no dia de hoje. Aí um pastor amigo nosso, que era amigo muito deles, conhecia muito lá, ele já falecido, ele foi visitar onde estavam aqueles judeus em Nova York. Eles foram lá em Danbury, numa chácara, estavam todos os judeus reunidos naquela chácara. Por que eles se reuniram lá? Porque no dia 10 morreu um rabino bem de idade, e no dia 11 estavam todos no enterro do rabino. Por isso não morreram nas torres. Então Deus guardou aquele povo em Nova York. Isso aí, fato verídico. Nós temos que ter conhecimento do que Deus está fazendo hoje, não só ontem, mas hoje. Isso é muito importante. Um Deus que se movimenta, um Deus que faz nova todas as coisas. E aí nós vemos em Oséias, esse povo que Deus levantou, andavam bem, mas começaram a pecar, começaram a falhar e caíram nessa situação.
Salomão começou a errar, ali foi o ápice do erro dos judeus, adoração a ídolos de ponta a ponta. Aí Deus envia um profeta e diz: eu vou dividir vocês em duas nações. E eles queriam, o sul queria guerrear com o norte, o povo de Judá dividido com o povo de Israel. Israel, 10 nações, Judá, Israel, 10 tribos. Agora, Judá e Benjamim, 2 tribos, queriam guerrear contra 10 tribos. Deus disse: não lutem contra os seus irmãos, porque cada um volte para a sua casa, porque eu fiz esta obra. Deus teve que separá-los para que eles não morressem naquela época. Aí Deus fez: eu fiz a ferida, mas eu vou ligar ela. Aí o que o Senhor fez? O povo entrou em cativeiro pela Síria, 10 tribos, povo de Israel, escravos na Síria. 130 anos depois, o povo de Judá foi para a Babilônia. O que o Senhor Deus fez? Juntou todo mundo na Babilônia, estavam todos lá. Deus fez: eu vou ligar vocês, e começou a ligar eles. E aí vem a Pérsia conquista a Babilônia, e aí o povo de Deus dentro da Pérsia. Aí Ciro o Grande olha para aquele povo movido por Deus e diz: vocês estão livres, voltem para a sua terra. Um grande número de judeus voltaram para Jerusalém, mas ficou um povo lá ainda na Pérsia, em Susã. E aquele povo não quis sair de lá, porque estavam bem lá, estavam na Miami da Babilônia. Aí Deus olhou aquilo e falou: não vai dar certo. Mas o povo não quis sair, e aí surgiu Amã para destruí-los. E aí o Senhor Deus levanta Esther para que aquele povo não morresse. Deus pega uma menina órfã e coloca como rainha para socorrer o seu povo que ia ser dizimado na Pérsia. E o Senhor Deus salvou aquele povo através daquela jovem chamada Esther, a Hadassah. E aí volta para Jerusalém. Temos um povo agora dentro da Pérsia. Vem o rei de Alexandre e toma conta de tudo. O povo lá misturado, mas muita gente de Jerusalém. E mesmo em Jerusalém, o reino de Alexandre o Grande, toma conta de tudo. Está o povo, todo mundo novamente reunido. O Senhor Deus veio sarando o seu povo aos poucos. E acharam graça aos olhos de Alexandre o Grande. Ele colocou o povo hebreu, que ele viu que era um povo inteligente, colocou eles na melhor cidade, em Alexandria, onde tinha uma biblioteca. Foi ali que o judeu muita coisa aprendeu. E Paulo lá na frente diz para Timóteo: Timóteo, manda a capa e também traga os pergaminhos e também os livros. Aqueles livros que Paulo está falando, eram aqueles livros daquela biblioteca que era lá de Alexandria, que foi disperso pelo Império Romano. Gamaliel, o sábio, tinha esse conhecimento. Muitos sábios dos judeus estudaram naquela época. E o Senhor Deus veio sarando eles. Quando estavam todos no Império Romano, aí vem Jesus. Aparece Jesus. E Jesus encontra todo o povo dele dentro do Império. Todo o povo dele. E olham para Jesus e diz: é lícito pagar imposto a César? Aí Jesus pega a moeda e diz: me dá uma moeda aqui. De quem é essa esfinge? Aí disseram: é de César. Dá a ele o que é dele, e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O povo. Eu vim buscar o meu povo. É o que Jesus veio fazer. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele veio por causa do povo dele. Deus juntou eles num lugar só. Ele falou: eu vou sarar vocês. Eu fiz a ferida, mas eu vou sarar. E isso não remete só a esse momento,
fala de outra coisa. Então você olhando o capítulo 6 ainda, diz assim: despedaçou, fez a ferida e a ligará. Ele está falando de 2 tempos. Aí vem o versículo 2: depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aqui já um outro assunto, dentro de um pequeno capítulo. Aí o Senhor Deus fala: depois ainda, depois que eu ligar vocês, depois de 2 dias. A Bíblia fala de dias, parece que ele está falando de dia, mas ele está falando ele fala de épocas. Ele está falando de 2 épocas aqui. O primeiro dia que Deus está falando foi o primeiro momento em que Israel, dentro do império, seria disperso. O Senhor Deus sabia que ia acontecer aquilo. Eles estavam dentro do império. Os discípulos agora estavam tomando conta. Jesus já foi para a glória, já está lá em cima, enviou o seu Espírito, e agora os apóstolos estão trabalhando com outros discípulos, e surgiram outros e outros. Já está no ano 70. E aí surge um problema dentro do império. Marechal Tito invade Roma, derruba o templo, destrói tudo, e aí o judeu começa a ficar sendo disperso. Aí Deus fala: esse é o primeiro dia. Depois desse dia, ainda tem coisa acontecendo. A partir dali começou uma queda. Começaram a se espalhar pelo império, foram espalhando, e no ano 400 desapareceram por várias nações. Israel não tinha mais terra nenhuma. Do ano 70 até o 1948, 1800 anos sem ter terra, espalhados, 1800 anos. O segundo dia foi em 1948. Depois de 2 dias nos dará vida. Em 48 eles voltaram para a sua terra num dia só, formaram uma nação. É Deus trabalhando. E na nossa era, no nosso momento, nessa era nossa, Israel voltou a ser nação num dia. No ano 70 a 1948, 1878 anos sem ter terra, sem ser dono de nada, espalhados pelo mundo. Aí Deus falou: eu vou trazer vocês de volta. Depois de 2 dias nos dará vida. E Deus deu vida. Olha quem é Israel hoje. Uma das nações mais poderosas do mundo, de onde surgiram cientistas. O que temos hoje, tecnologia, tudo veio de descendência judaica. E o mundo árabe odeia o judeu. Eles querem destruí-lo. Por que eles querem destruí-lo? Porque se você olhar lá em Josué capítulo 1, você vai ver Deus falando com Josué: ser forte e corajoso. Se você permanecer, como foi mencionado com Moisés, onde você colocar a planta dos pés, eu dou para você. Isso é para a igreja. Onde a igreja colocar os pés, Deus dá aquilo para a igreja. Porque se você ler Atos e você ler Josué 1, é a mesma coisa. E o Senhor Deus disse a Josué: olha as terras, desde esse deserto. Então Deus estava dando extensão para eles. Eles estavam em Gilgal, desde esse deserto até o Líbano, até a Síria, até o grande rio Eufrates, Iraque, tudo de vocês. O mundo árabe sabe que o Líbano pertence a Israel. O mundo árabe sabe que a Síria pertence a Israel. O mundo árabe sabe que o Iraque pertence a Israel. Eles vão destruí-los, porque eles vão tomar isso que nós temos a posse. Por isso que eles querem destruir Israel, porque eles sabem. É curioso que o povo de Deus não sabe que tudo aquilo pertence ao povo de Deus. Deus já falou, está falando uma palavra. O árabe pega isso aqui, o árabe nem fala:
Senhor já deu vida, agora falta o terceiro dia, nos ressuscitará. Isso aqui é a vida de Cristo. Quando Jesus voltar, o judeu vai reconhecer quem é Senhor. É isso que está lá em Apocalipse. Quando Jesus aparecer nas nuvens, quando houver a redenção do corpo da igreja, o judeu vai saber que Jesus é Senhor. Essa é a ressurreição para eles. Nos ressuscitará e aí estaremos diante dele. Quando a gente olha isso, o Senhor vem falando: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a tua saída, e ele virá como uma chuva serôdia. Ele já está falando do final. A chuva serôdia é uma chuva que cai antes da colheita. Ele vai vir antes da colheita e vai pegar vocês também. Vai falar assim: algo vai acontecer com esse povo, algo vai acontecer. Nós não sabemos. Deus sabe tratar com cada um. Ele sabe tratar. Então ele está dizendo aqui que a chuva que cai antes da colheita, o que ele está falando? Está falando da vinda de Cristo. Vai haver uma colheita. Então, como uma alva que esclarece, ele vai aparecer. Aí, estudando mais ainda, Deus fala assim: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? O que Deus está falando? Quando você vê na Bíblia Efraim, é a igreja. Quando você vê falando de Judá, é Israel, é o povo dele. Deus fala: que te farei, a igreja minha? Que te farei, povo meu? Ele está falando, lá usando o profeta lá atrás. Está falando da igreja. Por que Efraim é a igreja? Quando José estava com os dois filhos e Jacó olhou para aquelas duas crianças, Deus revelou para Jacó algo. Ele foi impor as mãos sobre os filhos de José e a mão direita dele foi para a cabeça de Efraim. Aí o José disse: não, pai, não é assim, não, está errado. O primogênito é Manassés. Quieto, José, você não sabe de nada, é esse aqui. Então a bênção foi para Efraim. Ele vai ser maior que o primogênito. Olha como a igreja aparece na terra, e olha como Israel aparece na terra. O irmão da Jocum, o presidente já falecido, ele disse algo interessante que não sei se até hoje. Ele falou assim: se o mundo, um americano ele falou: se o mundo tem 200 países, eu já fui em todos. Se o mundo tem 200 países, eu preguei em todos eles. Então, volta a pregar para mais gente, é lógico. Ele esteve num lugar, mas tem mais pessoas. É o homem que tinha mais carinho no passaporte do mundo. Então, Deus levou ele a todas as nações. Interessante isso. Olha como Deus trabalha. Então Deus falou: vai ser maior. Por que Efraim é o Senhor da igreja? Porque você olha o livro de Oséias, olha o capítulo 7, olha o versículo 8. Isso aqui é como se estudar e mergulhar nisso aqui. Efraim, como os povos, se mistura. Olha como a igreja faz. E se mistura com gente errada, se mistura com um monte de gente que não tem nada a ver com ela, para obter vantagem. E olha os escândalos que estão acontecendo, olha as coisas feias que estão aparecendo, porque está misturando com gente que não tem nada a ver com a igreja. Efraim, com os povos, se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Está falando de bolo mesmo, a raiz hebraica é um bolo, aquele bolo que você faz na sua casa lá. Quando você faz um bolo com pressa, ele cresce torto no forno, ele cresce errado, sai esquisito. É o que aconteceu com esse povo. É um bolo que não foi virado, não foi feito direito. Aí está dizendo mais ainda: estrangeiros que devoram a força. Quer dizer, o
mal. E o Senhor Deus continua falando, Ele está dizendo ainda, estrangeiros me devoram a força, e ele não sabe, ele diz, mas imagina, o que tem isso? Nada a ver, também as cãs se espalharam sobre ele, e não sabe, porque as cãs, as pessoas de cabelo branco, aqueles que passaram pela igreja, que conhecem, mas isso está errado, isso não dá certo, não vai dar certo, tira essa gente daí, tira eles, agora nós vamos tomar conta. Grandes ministérios dirigidos por jovens sem experiência. Isso está acontecendo muito. Não há experiência de vida, nem com Deus, para discernir o problema do irmão. Tá aí acontecendo hoje, profecia, está falando, mas ele fala de uma tribo, mas se você olhar as posições que Deus abençoou, você está falando da igreja, e aí, a soberba de Israel testificará a sua face, todavia não voltarão para o Senhor seu Deus, nem buscarão tudo isso, porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invocam o Egito e vão para a Síria. Eles invocam o Egito porque no Egito há segurança. Eu vou arrumar um político, porque aí eu fico assim. Deus fala, não é segurança, você é homem. Aí eu vou para a Síria, porque a Síria tem força, a Síria tem guarda, então eu me protejo atrás de uma Síria. Ninguém mexe comigo, porque se mexer, olha aqui, ó. E o Senhor está falando, vem falando. Ele vem falando sobre a situação do que acontece na terra. Aí você andando, caminhando mais ainda, vamos terminando, você olha o livro de Joel, o segundo livro. Se você pegar Daniel começa a falar de profecia das nações. Quando você entra em Oséias já está aproximando mais do povo de Deus. Quando você pega Joel, já entra dentro da igreja. Joel e o livro de Atos é o mesmo livro, é interessante. Aí você pega Joel, lá em Joel capítulo 2, o Senhor vem falando, agora Ele está alertando, olha, vocês estão misturados com gente que não tem nada a ver comigo, precisam me buscar, a oração, palavra, as minhas leis, Deus deixou as leis dele, não precisamos de pensamento de homens vãos, não precisamos. E aí, o Senhor, através de Joel, vem falando, versículo 21, capítulo 2, vamos acelerando, versículo 21, não temas, ó terra. Deus fala para a igreja, regozijai-vos, alegrai-vos, porque o Senhor fez grandes coisas. Fez ou não fez? Fez grandes coisas. Falamos de profecia da nossa era, da nossa época. Deus disse que a Babilônia nunca seria retificada. Há uns anos atrás, Saddam Hussein estava levantando os alicerces. Aí os Estados Unidos arrumou uma guerra contra o Iraque, parou a construção toda. Isso aí a mídia não vai mostrar. Não vai mostrar, não interessa. O diabo não pode mostrar isso para você. Não, olha lá, ó, eles estão atacando os iraquianos. Coitado dos iraquianos. Não sabe o fundo espiritual que tem naquela região. Estavam levantando a Babilônia. Deus olhou do céu e disse: eu disse que não vai habitar ninguém aí. Parou a construção. Foi nos anos 90. Passou mais um tempo. Quem foi ele que fez essa guerra? Foi George Bush, o anterior ao filho. Passou 8 anos, entra o filho dele no poder. Outro problema no Iraque, já estavam nos muros. Outra guerra, parou a construção. Deus disse: não vai habitar. Passou uns anos depois que houve aquelas 2 guerras do Golfo, enfraqueceu o Iraque, eles tomaram conta, a Unesco pegou e tombou o lugar, não pode habitar. Profecia se cumprindo. Deus falou através de Jeremias capítulo 50, que a Babilônia não será habitada. A nossa era, Deus está mostrando as coisas. Ele está mostrando, olha que eu estou aqui. Está vendo o que eu estou fazendo lá? Olha eu aí. Eu estou fazendo isso, povo meu. Fica observando que sou eu.
Não vai mostrar. E aí o Senhor vem falando: não tem mais animais no campo, por quê? Os pastos do deserto reverdecerão. Ele está falando que vai abençoar. Ele vai abençoar se o povo deixar de ser aquele povo que fica atrás de egípcio, atrás de assírio. Ele está dizendo: porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira terão a sua força. A vide é a igreja, a figueira é Israel. Os dois vão dar a sua força. O povo judeu, muitos já estão se convertendo ao Senhor Jesus. Então temos que ter esse conhecimento. Caminhando mais um pouco ainda. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos, porque no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. Quem é esse ensinador de justiça? O Espírito Santo. Se alegre, porque Ele vai dar o ensinador de justiça. Quando Jesus foi e ele disse: eu vou mandar um outro consolador, um outro do hebraico quer dizer igual a mim. Eu estou indo, mas vou mandar um igual a mim, e vai estar com vocês todos os dias. O Espírito Santo está na igreja. Ele enviou o Espírito Santo, o ensinador de justiça. É Ele que ensina, é Ele que fala com a igreja, é Ele que diz para o seu povo: cuidado, está errado, o caminho é esse, o caminho é aquele. Ele fala com a igreja, Ele está falando com a igreja. Ele quer que a igreja se alinhe com o Senhor Deus. Aí ele vai dizendo mais ainda, daqui: alegrai-vos no Senhor, porque Ele vai ser de justiça e fará descer a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês. A chuva temporã é a chuva que cai antes do plantio. Antes dele plantar a igreja, Ele enviou o Espírito Santo. Surgiu a igreja. Em Atos capítulo 2, surgiu a igreja. E antes que haja colheita, vai cair a chuva serôdia. É a presença dele na sua vida. Está tudo marcado para acontecer. Está tudo pronto para acontecer. E Ele está falando: olha o que eu estou fazendo no mundo. Prestem atenção no que eu estou fazendo no mundo. Olha o que eu já fiz. E olha o que eu estou fazendo agora. Vamos prestar atenção no que o Senhor está fazendo, no que Ele está mostrando. Não o que o mundo está dizendo, não o que os homens estão falando, mas o que este livro está dizendo que está acontecendo. Deus falou para o povo dele: vocês são donos de tudo isso. E Ele sabe. Falou para o povo dele. Eu não sabia muita coisa assim sobre essa gente. Eu fui uma vez comprar um pãozinho para fazer um jantar judaico, um almoço judaico. Um boletim lá. Aí eu fui comprar numa loja lá em Londrina, no Paraná. Entrei lá. Aí perguntei para uma mulher lá. Eu falei para ela assim: eu quero um pãozinho, vocês têm? Ela falou: tem. Mas o que é? Eu quero fazer uma festa judaica. Quando eu falei isso, ela fez uma cara. Ela ficou séria, não gostou do que eu falei. Aí quando eu comprei, quando eu saio da loja, eu consegui lá Líbano. A libanesa. Falei de judeu para ela, não gostou. Eles não gostam. Mas é assim que acontece. Eu tive essa experiência. Eu falei: meu Deus, não gosta mesmo. Então, queridos, a noite de hoje é para você se alegrar. Sabe por quê? Porque Ele está fazendo grandes coisas. Nós, muitas das vezes, ficamos chateados porque temos um probleminha. Temos alguma coisinha para resolver. Que não resolvendo agora, resolve outro dia. Mas Ele fala assim: isso aí, você está preocupado? Eu resolvo, mas presta atenção no que eu estou fazendo na terra. Eu estou próximo de chegar.
bem perto da minha volta, está próxima, olha o que está acontecendo. Aí você vai em Israel, você vê Deus trabalhando no meio deles, trabalhando. Então, nós temos como a gente dá muita aula, então a gente tem o conhecimento de andar com esse povo. Um irmão, ele estudou o Corão, ele já faleceu, estudou o Corão, ele estudou o Corão só para pregar para o libanês. Ele foi na fronteira, ele chamava-se Valdomiro, já faleceu. Ele foi na fronteira de Israel com o Líbano, junto com o irmão que falava inglês. Quando ele estava andando, surgiram dois moços, um com uma metralhadora na mão e um com a dinamite em volta do corpo. Um da dinamite com a mão botando um botão vermelho na cintura, disse: eu sou bomba, eu estouro você, falando inglês. Aí ele traduzia para ele. Aí o outro pegou a metralhadora e fez assim para ele: fez assim, eu mato você. Dois mocinhos de 16 anos, mais ou menos meia idade. Ele falou assim: você não pode me matar, porque o meu Deus, o meu Jesus, que está no teu livro, está com o Corão, não deixa você me matar. Ah, não tem Jesus, não tem sim. Não tem, tem. Abre aí, página tal, livro tal, tal. Abre. Aí ele jogou o trator nas costas e o outro com a mão no botão. Aí disse para ele, ele pegou e foi folheando de trás para frente, ele de trás para frente, ele foi olhando. Ele chegou, deu, foi dele e falou assim: eu vou procurar saber se isso é verdade. E se não for, eu encontro você em qualquer lugar do mundo, eu te mato. E eles viajam e entram em qualquer lugar e pegam a pessoa. Eles são assim. Ele falou: tudo bem, posso ir embora? Vai embora! Expulsaram ele de lá, mataram não. 10 anos depois ele volta lá. Deus falou, ele foi tocado por Deus para voltar lá. Ele voltou naquela região. Quando ele chega lá, tinha uma igreja no norte de Israel, próximo ao sul do Líbano. Tinha uma igreja lá, de evangélico, estava lá, no norte de Israel, tem uma igreja lá. Ele foi lá, aí encontrou um jovem e disse assim: você lembra de mim? Ele disse: não. Eu sou aquele que você falou, que disse que ia te matar. Lembra que você falou para mim sobre o Jesus que estava no meu livro? Então, eu aceitei esse Jesus que você falou. Mas você não morreu pela mão dos muçulmanos? Não, eles me mataram eu porque eles disseram que o Jesus dos crentes me estragou. Então eles me mataram. Ele encontrou 10 anos depois aquele moço lá, convertido. Porque ele foi procurar no Corão Jesus e encontrou Jesus no Corão. Então você vê o que Deus está fazendo do outro lado. Não só ele, vários acontecimentos. Então nós temos que o quê? Nos alegrar. A Bíblia diz: alegrai-vos. Está dizendo, porque os pastos vão reverdecerão. Vai acontecer. Então, ao invés de nós falamos, discutimos muitas coisas, mas se nós olharmos para a Bíblia e lembrarmos do que o Senhor Deus já fez e o que Ele está fazendo, aí nós vamos saber realmente que esse Deus que nós servimos não é um Deus histórico, é um Deus vivo, que caminha na abóbada celeste. Ele anda. Está escrito, Ele anda, Ele fala, Ele vê, Ele escuta, Ele faz coisas, acompanha você. Você saiu hoje da sua casa, foi em vários lugares. Aí você diz: ah, não aconteceu nada. É lógico. Foi Ele que te guardou. Foi Ele que te protegeu. O mal tentou te encontrar, não te achou. Porque foi Ele. Ele fala que nós estamos, a Bíblia diz que nós estamos escondidos em Deus. Então Ele esconde. Não, testemunho assim para você se alegrar, para a gente fechar esse próprio poder de Deus aqui. Tinha uma irmã da editora que estávamos trabalhando, ela trabalhava na editora do Brasil, e ela tinha um problema com o chefe dela.
Aí eles oraram. Ele orou: Senhor, esconde tua filha, guarda ela, dá uma oração dos crentes que a gente faz. Quando foi na segunda-feira, isso foi no domingo, foi na segunda-feira, ela estava lá na mesa dela, o chefe dela entra e diz: bom dia, fulano. Nunca deu bom dia para ela. Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Ela falou: ué, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Porque o que estava nele não enxergou ela. Aquele espírito mau que atormentava não conseguiu ver ela. Quem viu foi ele. É isso que Deus faz com o seu povo. Protege, guarda, ainda se revela e diz: olha o que eu estou fazendo no mundo. Viu o que eu fiz com Israel? Viu o que aconteceu lá atrás? E viu como eu restaurei o meu povo? Não está vendo a minha mão não? Operando? Olha como eu restaurei o meu povo. Olha como eu trouxe eles de volta para a terra que eles saíram. Eles não tinham terra, não tinham mais nada, estavam espalhados pela Europa toda. Eu os trouxe para a sua terra de volta. Olha como eu fiz, olha o que eu fiz com eles, e olha o que eu estou fazendo. É o que Deus está falando. Então, que nesta noite possamos nos alegrar com esse Deus que nós servimos, e você se alegrar mesmo, se alegre, porque esse Deus que fez isso com esse povo está fazendo, vai fazer muito mais com a igreja, muito mais, porque Ele é dono da igreja, Ele é o dono da igreja, é Ele que traz o povo, é Ele que faz a obra. Se não for assim, o mérito é dos homens, o mérito é meu, eu não tenho mérito nenhum, simplesmente eu sou um porta-voz, quem faz a obra é Ele. Deus abençoe os amados.